iniciar uma nova série de estudos, né? Um novo assunto. Uma breve apresentação aqui. Nós vamos basear esses estudos neste livro, seguindo aqui a sequência dos argumentos deste livro e fazendo algumas adaptações necessárias. O livro se chama Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. Então, esse é o nome da nossa série de estudos, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. O autor é o Stephen Viers. Esse livro é da Nutra Publicações, né? De repente, depois, se alguém tiver interesse de ler o livro, de adquirir o livro, vale a pena. É um livro de uma excelente leitura, né? Esse livro ele é dividido aqui em algumas partes, né? Então nós vamos hoje começar falando sobre o poder do passado. Depois disso nós vamos falar sobre, na parte 2 do estudo, lidando com as feridas do passado inocente e lidando com o passado culpado. Tá? Então, nós vamos ver que existe o sofrimento de um passado inocente e o sofrimento de um passado culpado. E aí, a proposta do livro é nos ensinar a ver a importância do passado e lidar corretamente com o nosso passado. Todos nós temos um passado. Às vezes temos um passado ruim ou um passado bom. Ou podemos ter momentos bons do nosso passado e momentos ruins desse passado. E é necessário, então, saber lidar com o nosso passado. Tá? Então, está aí, esse é o nosso material e, portanto, nós vamos começar falando hoje sobre o poder do passado, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope, aqui uma referência a alguém que tem uma pele escura, né? Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O profeta Jeremias está dizendo que, assim como é impossível uma pessoa mudar a cor da sua pele, assim como é impossível o leopardo mudar a cor das suas manchas, assim também é impossível fazer o bem, estando acostumados a praticar o mal. E aqui nós temos uma referência a uma situação que envolve hábitos aprendidos no decorrer da nossa vida. O que são hábitos? São comportamentos que nós nos acostumamos a praticar. São pensamentos que nós nos acostumamos a alimentar. Hábitos é tudo aquilo que envolve situações da nossa vida que nós aprendemos e nos acostumamos a repetir todos os dias. Então, estas coisas se tornam hábitos na nossa vida. E nós vamos falar aqui que as nossas reações, né, e os nossos comportamentos no nosso dia a dia, quando a gente fala de reações, são reações diante das coisas que acontecem, reações diante daquilo que nós vivemos, né? Reações que nós temos diante daquilo que nós experimentamos, bem como os nossos comportamentos. Então, comportamentos são as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. Então, reações e comportamentos têm relação com o quê? Com os nossos hábitos. E aí, então, os nossos hábitos, eles podem ser bons hábitos ou maus hábitos. Então, meus queridos irmãos, o texto de Jeremias fala que
aquele que está acostumado a praticar o mal, ele não poderá praticar o bem, a não ser que ele desacostume, a não ser que ele quebre este hábito de praticar o mal. Então ele pode, sim, vir a praticar e a viver de forma correta, né? Nós precisamos entender quanto a essa questão dos hábitos, que os nossos hábitos estão incorporados ao nosso modo de ser. O nosso hábito e a nossa personalidade se misturam um com o outro. Então, às vezes uma pessoa pode ter uma personalidade negativa. Isso significa o quê? Que essa pessoa, ela tem hábitos negativos, e esses hábitos negativos constroem aquilo que essa pessoa é, né? Então, inclusive tem um livro, talvez muitas pessoas já leram, que faz uma leitura que é incoerente em relação a essa questão, Temperamentos Transformados pelo Espírito. Nesse livro, o autor fala que a forma de uma pessoa viver tem a ver com o seu temperamento. Aí ele divide lá o temperamento colérico, temperamento melancólico, né? Temperamento fleumático, são 4 temperamentos. Contudo, na verdade, o que a Bíblia fala a respeito do nosso comportamento não tem a ver com temperamento, tem a ver com hábito. Então, neste livro que fala de uma pessoa colérica, que é uma pessoa explosiva, uma pessoa que tem reações muito ríspidas. Então, uma pessoa que age dessa forma, na verdade, ela não está agindo, não é por causa de um temperamento A ou B ou C. Ela está agindo assim porque ela tem maus hábitos, comportamentos que fazem parte da sua personalidade, que o levam a agir dessa forma, né? Então, nós podemos dizer que existem bons hábitos, maus hábitos e hábitos pecaminosos, comportamentos pecaminosos, e estes hábitos, portanto, são aprendidos durante a nossa vida. Podemos adiantar um pouco mais, como nós já falamos, existem até mesmo hábitos pecaminosos, hábitos estes que nos desanimam quando nós tentamos abandoná-los e não conseguimos. Nós lidamos muitas vezes com hábitos, sejam hábitos do pensamento, hábitos relacionados aos nossos desejos, hábitos relacionados à forma como agimos, o que falamos, que nós sabemos, nós temos consciência que são hábitos pecaminosos, que são hábitos que nós precisamos abandonar, mas muitas vezes nós não conseguimos. E geralmente nós acabamos ficando desanimados, né? Quando repetidas vezes nós tentamos abandonar estes hábitos e nos pegamos praticando estes atos dia após dia. Muitas vezes nós desanimamos quando isso acontece. Existem também sentimentos e desejos do coração que não são corretos e muitas vezes nos escravizam. Nós já temos falado algumas vezes sobre estas coisas. Por exemplo, que tipos de sentimentos do nosso coração que estão enraizados lá dentro e que, a depender dos hábitos que nós temos, estes sentimentos estão sempre presentes, interferindo e moldando a forma como nós agimos. São sentimentos como amargura, né? Ciúme, vingança, desejo de vingança no caso, a fúria, o desapontamento, o ódio, cobiça, raiva. Estes são sentimentos que muitas vezes estão no nosso coração e eles muitas vezes têm um lugar na nossa vida por causa dos hábitos que nós temos, e esses sentimentos às vezes nos escravizam. Muitos desses maus hábitos certamente têm a ver com o nosso passado. Por que
os maus hábitos têm a ver com o passado? Por várias razões. Uma delas nós adquirimos hábitos no decorrer da vida. Muitas vezes nós vamos adquirindo hábitos à medida como nós vamos lidando com as situações da vida. Então, uma pessoa pode adquirir maus hábitos, ao reagir de forma incorreta diante das situações da sua vida. Nós podemos adquirir maus hábitos por nos espelhar em pessoas que não agem corretamente. Nós podemos adquirir maus hábitos por causa de sentimentos que são construídos no coração e, então, certamente estes maus hábitos vão sendo construídos e eles fazem parte do nosso passado, eles são construídos em relação ao nosso passado. Aqui o próprio autor desse livro diz assim, que a palavra passado se refere ao acúmulo de eventos, né? Acúmulos de situações, acúmulos de escolhas, respostas, hábitos, atitudes, desejos, sentimentos e crenças que moldam os padrões, que moldam as interpretações, que moldam as rotinas das nossas vidas hoje. O que ele está dizendo aqui, as formas como nós agimos no decorrer da nossa vida nos levam a ser, digamos, o padrão para nós interpretarmos aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí, então, duas situações que nós podemos dizer sobre isso é que pessoas que lutam com sofrimentos do passado, é uma situação que às vezes a pessoa fica escravizada, nesse sentido de sofrimentos do passado que ainda doem na sua alma até hoje e sangram como, né, às vezes sofrimentos de 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás e que até hoje provocam uma dor como se estivesse acontecendo ainda aquele sofrimento do passado, né? Então, pessoas que lutam com os sofrimentos do passado devem entender que Deus continua sendo aquele que nos conforta em toda tribulação, como está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, né? Nós precisamos entender que nosso Deus é o Deus que nos conforta em toda tribulação. Outra questão é que pessoas que lutam com o pecado do passado, às vezes pessoas têm situações do passado, situações pecaminosas do passado, que até já foi perdoado, já foi resolvido, e a pessoa continua carregando essa situação, né? E essa situação do passado, situação que envolve o pecado, acaba moldando a forma como essa pessoa continua vivendo. Então essas pessoas precisam lembrar que podem confiar plenamente no perdão de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos daquela igreja, ele diz que entre eles existiam pessoas ali que haviam sido ladrões, haviam sido malfeitores, haviam sido pessoas de uma vida imoral, né? E Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós vos santificastes. Em resumo, Paulo diz: Deus transformou a vida de vocês. Esses pecados que vocês cometeram, esses pecados ficaram no passado, de forma que então agora a vida de vocês é uma nova vida em Cristo, né? Tendo isso em mente, irmãos, o objetivo desses estudos que nós vamos fazer é nos ajudar a nos livrar da dor provocada por situações do passado, sejam sentimentos, sejam culpas ou desejos que continuamos a ter por causa de situações do passado. Então, os estudos visam nos ajudar e nos mostrar qual deve ser a nossa reação e a nossa relação com as coisas da nossa vida que aconteceram. Como que nós devemos lidar com essas coisas? Devemos esquecer? Devemos ignorar? Devemos viver como se essas coisas nunca tivessem acontecido? É possível fazer algum tipo de tratamento que provoque uma amnésia, e aí a gente não se lembra mais
de nada do que aconteceu e assim então deixamos de sofrer por causa do passado? O que nós devemos fazer em relação às coisas do nosso passado? O livro diz, colocando o seu passado no devido lugar. Então a proposta é exatamente essa. Não tem como sofrer uma amnésia, não tem como fazer o passado não existir mais, porque ele existe, né? Não tem como mudar os atos que aconteceram, o que nós fizemos, não tem como mudar. Mas o que tem como fazer é colocar o passado no seu lugar certo. E esta é a solução. E é o que nós vamos aprender durante esses estudos. Saber colocar o nosso passado no lugar certo. E aí então podermos até mesmo tirar bom proveito do nosso passado. Tirar lições importantes para a nossa vida do nosso passado. Tá bom? Bom, vamos começar aqui, após essa breve introdução, pensando em dois extremos em relação ao passado. Existem dois extremos em relação ao passado e muitas vezes as pessoas estão ou num desse extremo ou em outro desse extremo. Um dos extremos é dizer que o passado não é nada, né? O passado não é nada, o passado é insignificante. Então, esse é um extremo em relação ao passado. As pessoas que assim lidam com o passado, elas dizem o seguinte, que o passado aconteceu, ou que o que aconteceu no passado é irrelevante para as nossas lutas de hoje. Dizem ainda que a pessoa que sofre com o seu passado, ela deve simplesmente engolir aquilo. Ela deve simplesmente, olha, toca a tua vida e essa questão do passado aí não tem nenhum problema. Não se preocupe, seja feliz, simplesmente. Logicamente, irmãos, que esse extremo, ele é problemático por pelo menos duas razões. Primeiro, porque se o passado não é nada, por que Deus nos fez com a capacidade de lembrar? Se o passado não tivesse nenhuma importância, Deus não nos faria com a capacidade mental de armazenar na nossa cabeça as coisas que acontecem, não é? Então nós carregamos durante toda a nossa vida todo o conteúdo da nossa existência. Está na nossa mente tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que foi bom, tudo fica guardado. E quem é que nos deu essa capacidade de lembrar? Foi Deus, né? Então, quando uma pessoa diz que o passado não é nada, simplesmente ignore o passado, simplesmente considere irrelevante o passado, um dos problemas com essa questão é exatamente esse. Se o passado não é nada, então, por que Deus nos fez com a capacidade de lembrar? Outro problema relacionado a esse extremo é o seguinte: por que a Bíblia diz para que não deixemos a ira fazer parte do passado se ela não pudesse afetar o futuro? O que diz lá em Efésios 4:26? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não é isso? A orientação de Paulo ali é assim: não deixe a ira que aconteceu hoje ser guardada para o ontem. Se pôr o sol sobre a ira é deixar um problema que causou atrito passar para o passado sem ser resolvido. Então, se o passado não tivesse nenhum sentido, ou se ele fosse irrelevante, por que razão a palavra de Deus nos daria a orientação para não deixar ficar no passado coisas como a ira? A orientação de Paulo quanto a isso, para não deixar ficar no passado, não se pôr o sol sobre a ira, é exatamente o fato de que esse tipo de coisa que não se resolve e vai ficando para o passado, esse passado começa a trazer algum tipo de problema para a vida no cotidiano da pessoa, né? Então,
esse extremo aí de que o passado não é nada, não pode ser considerado como uma boa alternativa. O outro extremo em relação ao passado é dizer que o passado é tudo. A sua vida depende do seu passado. Esse é o outro extremo, né? E aí, o que está relacionado a esse tipo de pensamento é que você falha hoje porque foi abusado no passado. Então, a ideia é que o seu passado determina o que você é hoje. Esse é o extremo que fala que o passado é tudo. Ainda, quanto a esse tipo de pensamento, suas necessidades pessoais profundas não foram adequadamente satisfeitas. Por isso você é o que você é hoje, né? Aquela ideia, olha, você não, no seu passado, você não teve as oportunidades que você queria, as pessoas não te valorizaram, você não era uma pessoa que tinha recursos, então você teve tanta vontade de ter as coisas, e aí você foi criando um certo sentimento no seu coração, então o que você é hoje é culpa desse passado. Isso é um extremo que não condiz e que não deve ser levado em consideração. Tá? Por enquanto nós vamos só levantando questões e depois nós vamos lidando com todas elas. Dentro dessa perspectiva, se costuma dizer o seguinte, que a sua criança interior ferida está criando dores emocionais. Você tem dentro de você uma criança ferida. Aquela criança lá do passado que ficou machucada pelas situações, pelas circunstâncias. Então você é hoje aquilo que você sofreu no passado, né? E assim, ainda dizendo que nesse tipo de pensamento, as escolhas de hoje não são sua culpa porque você está sendo movido pelo passado. É a ideia de que tudo que você faz hoje, a forma como você vive hoje, o seu comportamento hoje, você não tem culpa nenhuma. A culpa é daquilo que você sofreu no passado. A culpa é de quem te fez sofrer no passado. A culpa é de quem não te deu o que você merecia no passado, né? Então, esse é um tipo de extremo que diz, o passado é tudo. O passado determina o seu presente e o seu futuro. Por que esse extremo ele é problemático? Também por pelo menos duas razões. Primeiro, porque as Escrituras não nos encorajam a nos ver como vítimas sem esperança, cujas escolhas hoje estão fora de nossa capacidade de compreender ou de mudar. Tá? Então, esse extremo de dizer que o passado é tudo, ele é problemático porque a Escritura, embora ela nos ensine que de fato nós temos sofrimentos, muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes as pessoas agem de forma inadequada para conosco, muitas vezes nós sim passamos por dificuldades, mas a Bíblia não nos encoraja a viver como vítimas daquilo que nós passamos na vida. A Bíblia nos encoraja a encarar as coisas que nós enfrentamos na vida como motivações para aprender alguma coisa, né? A Bíblia nos mostra que os problemas que nós enfrentamos, sejam eles quais forem, não nos impedem de crescer, não nos impedem de tomar decisões. Então, digamos que no meu passado eu tenha vivido situações que me entristeceram muito. Esse passado, ele não tem o poder de me impedir de tomar a decisão de olhar para esse passado, aprender dele, mas viver de uma forma positiva. Eu posso viver de uma forma positiva, não é? Apesar de circunstâncias negativas que eu tenha vivido. Então, por isso que
esse extremo é problemático. E a segunda razão aqui porque o extremo de achar que o passado é tudo é problemático, é que culpar alguém por nos fazer sentir melhor, pode nos fazer sentir melhor por um momento, mas será que isso é verdade? Então, aquela ideia de que para você se sentir bem hoje, você precisa encontrar um culpado no seu passado. Aí, então, a pessoa se sente bem, encontrou o culpado. O culpado foi o meu pai, o culpado foi a minha mãe, o culpado foi a sociedade que não me deu o que eu precisava, né? Então, às vezes, a pessoa se sente ali momentaneamente bem ao encontrar um culpado. Só que, será que essa saída ela é uma saída que gera bons resultados? Logicamente que não, né? Então, assim, nós temos aqui esses dois extremos. O passado é nada, desconsidera o passado, ou o passado é tudo, você é aquilo que o passado representa para você. Então, não tem escolha, você vai viver as consequências do seu passado, né? Então, na verdade, são dois extremos que devem ser rejeitados como problemáticos. E lógico que nos nossos estudos, nós vamos caminhar numa linha que vai ter aqui uma terceira opção. Nem passado é nada, nem passado é tudo, mas nós temos uma terceira alternativa, que é a alternativa ideal, né? Que é exatamente a alternativa de saber colocar o passado no seu lugar. É isso que nós vamos aprender. Nem desconsiderar, nem colocar ele num pedestal, mas colocá-lo no seu devido lugar, para que nós tenhamos, então, um bom relacionamento com o passado, tirando dele boas lições e avançando, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, depois de termos feito essa referência a esses dois extremos, algumas questões iniciais desse debate, deste assunto, tá? Primeira questão que nós vemos aqui é o seguinte: os cristãos não devem esquecer das coisas que para trás ficam? Não é isso que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 4 a 9? Avançando-me para as coisas que estão adiante, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Não dá ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, então, que nós temos que ignorar o passado? Não seria o apóstolo Paulo aqui um adepto desse primeiro extremo aqui? Logicamente que não, porque em Filipenses 3, de 4 a 9, Paulo aqui está falando a respeito das coisas em que ele confiava antes da sua conversão. Então, Paulo está dizendo nesse texto que ele confiava no fato dele ser um fariseu, né? Ele confiava no fato dele ser um zeloso, um religioso, ele confiava nestas coisas como sendo o caminho para a presença de Deus. Mas aí na sua conversão ele entendeu que a salvação é o quê? É pela graça, que a salvação é pela misericórdia de Deus. Ele entendeu que a salvação não era resultado do seu zelo religioso que ele tinha antes. E é nesse aspecto que Paulo está dizendo que, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, eu abri mão desse tipo de pensamento e agora eu creio que a salvação é pela graça, ela é pela misericórdia. Nesse mesmo texto, acho que no versículo 8, Paulo fala que ele considerou como perda tudo aquilo que antes ele tinha como valor, antes de conhecer a Cristo, né? Então, logicamente, Paulo nesse texto não está falando sobre esquecer o passado. Ele está falando sobre deixar para trás valores que hoje não têm mais nenhum sentido para a sua vida. Uma segunda questão no nosso debate aqui é: pensar sobre o passado é realmente bíblico? Nós devemos pensar sobre o passado? É relevante pensar sobre as coisas que nós já vivemos, sobre os momentos que nós já tivemos na nossa vida? É bíblico pensar sobre o nosso passado? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos de personagens cujo passado
os seus passados é parte relevante da sua história. Tá? Então nós vamos ver aqui alguns desses personagens. O primeiro deles é exatamente o apóstolo Paulo. Se você puder aí, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Segundo Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a alguma coisa do seu passado que possivelmente ainda trazia algum tipo de situação no seu viver presente daquele momento. O que ele diz aqui? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que nós vemos aqui, irmãos? Que Paulo faz referência a sofrimentos do passado, coisas que ele sofreu. Ele não é da linha aqui que fala, não, o passado não tem nenhum sentido. Ele está refletindo sobre sofrimentos do passado. E aí, questões como a natureza do sofrimento, né, ou o tipo do sofrimento, ele apenas diz que era um espinho na carne. Ele não se preocupa em descrever, era o sofrimento A ou B, né? Ele simplesmente diz que era um sofrimento que ele descreve como espinho na carne. Portanto, nem a natureza do sofrimento, nem a origem, para ele, essas duas coisas são questões secundárias. Contudo, para Paulo, o que importa é o que Deus lhe proporciona com o sofrimento do passado. Aí então é o que ele diz aqui, olha, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que nós percebemos aqui é que Paulo foi capaz de chegar a uma nova compreensão da graça de Deus por causa da maneira que respondeu aos eventos dolorosos e desconhecidos do seu passado. Então, para ele, em relação a esse espinho da carne, existem coisas que são secundárias, e o mais importante é aquilo que Deus fez na vida dele por meio destas coisas, destes sofrimentos que estão no seu passado. O que é importante para ele são os resultados promovidos por Deus através desta situação, né? Então Paulo poderia muito bem ficar remoendo, por que Deus deixou esse espinho na carne, por quê? Mas simplesmente Paulo reflete nesse assunto dizendo, porque tenho prazer nestas coisas, né? Porque quando sou fraco é que sou forte, tá? Então, esse é o primeiro exemplo de um personagem cujo passado é relevante na sua história. O segundo exemplo é o exemplo de Noemi. Todos conhecem aí, eu creio que a história de Noemi. Noemi enfrentou muitos sofrimentos em uma terra estranha. O que ela enfrentou lá nessa terra estranha, depois que a sua família resolveu mudar de Belém para uma nação pagã? O que ela sofreu lá? Ela ficou viúva, ela perdeu seus 2 filhos e ela ficou sozinha com as suas 2 noras. Não foi isso que aconteceu com Noemi? E ao chegar, então, de volta em Belém, Noemi, depois que passou tudo isso lá, ela resolveu voltar para Belém. Aí você, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Ruth.
Ruth capítulo 1, versículos 19 a 21. Ruth, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. O que diz aqui? Então ambas se foram até que chegaram a Belém, aqui falando de Ruth e Noemi. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? O que nós vemos aqui? É que, ao voltar para Belém, Noemi revela nas suas palavras a sua amargura em relação ao seu passado. Enquanto as pessoas diziam: olha, essa não é Noemi, ela dizia: não me chamem de Noemi, meu nome agora é Mara, porque Mara significa amargura. Me chamem de amargura. Vocês não estão vendo que eu parti daqui, eu partir bem daqui, agora estou voltando afligida, pobre, né? Então, as palavras de Noemi aqui nesse momento são palavras de uma pessoa que está extremamente ressentida e amargurada com o que lhe aconteceu no seu passado. Então, Noemi tinha um coração cheio de amargura em razão das crenças que desenvolveu acerca de Deus, fruto dos desapontamentos do seu passado. Então, ela passou a crer que Deus esqueceu dela, ela passou a crer que Deus, o Todo-Poderoso, a afligiu e Deus foi mal com ela. Ela passou a crer dessa forma e o seu coração se amargurou, né? Na história de Noemi, depois nós vamos ver que, embora a sua reação inicialmente tenha sido de amargura, a história mostra que ela reconheceu a bondade de Deus sobre a sua vida. Está lá no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Né? Então, nós temos aqui no final da história que Noemi reconhece que, na verdade, Deus dirigiu o seu passado e Deus a conduziu para um propósito. Mas naquele momento, Noemi reagiu com o seu coração totalmente amargo. Tanto é que ela pediu para chamá-la de amargura, né? Outro personagem bíblico, cujo passado é parte relevante da sua história, é um personagem chamado Zaqueu. Todos conhecem a história de Zaqueu, né? E a história de Zaqueu mostra que, ao conhecer a Cristo, ele sentiu a necessidade de enfrentar os assuntos não resolvidos do seu passado. Lembram que Jesus passava, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, subiu ali naquela árvore, e ele convidou Jesus para ir à sua casa, e Jesus foi, e a história diz que então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E aí Zaqueu, diante daquele encontro com Cristo, ele sentiu a necessidade de enfrentar alguns assuntos do seu passado que precisavam ser enfrentados, né? Então isso nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Vamos ver o que Zaqueu fez, como que ele enfrentou o seu passado. Lucas 19, versículo 8. Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que nós vemos aqui é que Zaqueu entendeu que sua recém-descoberta da sua fé em Cristo significava que ele tinha negócios não acabados em seu passado.
e que aquelas coisas no passado que eram para ele agora assuntos que precisavam ser enfrentados, ele resolveu enfrentar estes assuntos do seu passado. E um último exemplo aqui, para nós fecharmos esses exemplos desses personagens que lidaram com o seu passado, é um personagem chamado Onésimo. A história de Onésimo está registrada na carta de Paulo a Filemon. É uma carta bem curta, que talvez seja até interessante fazer a leitura dessa carta, né? Quem era Onésimo? Onésimo era um servo, um escravo de Filemon. E a carta diz que Onésimo roubou do seu senhor, Filemon, e aí então ele fugiu para Roma. E Onésimo, lá em Roma, foi convertido a Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo. Deus foi dirigindo, né? E aí acabou que Onésimo conheceu a Cristo por meio da pregação do apóstolo Paulo. Agora Paulo, depois que Onésimo se converteu, toma conhecimento da sua história, né? E então o próprio Paulo envia Onésimo a Filemon com a exortação de que Filemon o recebesse não mais como escravo, mas como irmão, e a exortação de que Onésimo se retratasse com Filemon. E essa história então mostra a necessidade de limpar o passado destes dois homens, Filemon e Onésimo. Paulo os exorta a limparem o seu passado, agora numa relação que estava conectada por Cristo. E essa carta a Filemon trata exatamente dessa história. E Paulo manda Onésimo de volta para Filemon, a fim de que lá eles resolvam as coisas do seu passado, né? Então, Onésimo aprendeu que esconder-se em uma cidade movimentada jamais levaria à liberdade que ele tão desesperadamente precisava do seu passado. Ele até poderia viver lá em Roma, uma grande cidade, pensando estar livre, mas ele estava, na verdade, preso ao passado, ao que ele fez ao seu senhor Filemon. E Paulo, então, né, o encaminha e o dirige e o manda de volta ao seu senhor, para que lá ele resolvesse essas questões do seu passado e assim, então, se tornasse uma pessoa verdadeiramente livre. Então, são esses 4 exemplos, né, de pessoas que tiveram, aqui no relato bíblico, o seu passado registrado, cada um na sua experiência, e aí nós podemos perceber como essas pessoas lidaram com o seu passado e como que as suas histórias e as suas experiências tiveram aí um direcionamento de Deus, tá? Muito bom. Então, nós finalizamos aqui com uma terceira questão, é que questões do passado não devem ser tratados pela psicologia secular. Então, uma pessoa que sofre por causa do seu passado e vive com problemas por causa do passado, essa pessoa, um cristão, ele deve ser tratado por quem? Quem é que deve tratar uma pessoa que tem problemas por causa do seu passado? Seria a psicologia secular, né? Então vamos ver aqui, eu quero apresentar 2 erros em relação a essa questão. O primeiro erro é entender que as psicologias seculares são a autoridade máxima em questões relacionadas aos problemas não orgânicos. O que são problemas não orgânicos? Problemas não físicos. Então a gente entende que uma pessoa que tem, por exemplo, problemas físicos como gastrite, a pessoa que tem um problema físico como diabetes, né? E coisas que são próprias do organismo. Essa pessoa precisa procurar o quê? Um médico, precisa fazer tratamento médico, precisa fazer exames, não é? E quando a pessoa tem problemas não orgânicos, problemas que não são problemas físicos, mas são problemas da alma. Quando essa pessoa tem problemas
que está enraizado no coração, muitas vezes problemas que estão relacionados ao passado, a coisas que aconteceram e que não foram resolvidas, coisas que perseguem no seu presente. A quem essa pessoa deve recorrer, né? Ou a que recurso essa pessoa deve recorrer? Nós vemos aí que as psicologias seculares são desconectadas do que a Bíblia define a respeito do homem. Por isso, a maioria de suas conclusões sobre o homem são antibíblicas. Então, vejam só, irmãos, as psicologias seculares, elas partem de alguns pressupostos e chegam a algumas conclusões antibíblicas em relação ao homem. Por isso, quando alguém que passa problema não orgânico, é um problema relacionado a pecados, problema relacionado a situações que levam o coração a reagir de alguma forma errada, as psicologias seculares vão orar, só que muitas vezes podem levá-lo a tomar atitudes antibíblicas, porque o seu pressuposto, a sua forma de ver o homem, a sua forma de ver o coração do homem, não tem embasamento bíblico, né? Por exemplo, um dos grandes nomes da psicologia secular é o Freud, né? E Freud baseou todo o seu sistema de aconselhamento sobre o passado. O que faltou, o que fizeram, o que não fizeram com você é responsável pelas suas crises do presente. Então, de acordo com esse tipo de psicologia, o que você vive hoje no seu presente é totalmente consequência do seu passado e você é escravo desse passado. Você não culpa nenhuma do que você vive, do que você faz, mas tudo está na responsabilidade do seu passado. E aí então nós vemos que muitas vezes esse tipo de ajuda pode te levar a algumas ações e decisões antibíblicas, porque o seu fundamento a respeito da compreensão do que é o homem não é uma compreensão bíblica. E aí o erro 2, pensar que as Escrituras não têm autoridade o suficiente para lidar com as questões da alma que se manifestam em comportamentos inadequados. Às vezes muitos cristãos acham assim, bom, o problema que eu estou enfrentando, acho que a Bíblia não vai me resolver. Acho que a Bíblia não tem resposta. Acho que a Bíblia não tem autoridade para atender o que eu preciso. Então esse é um segundo erro, né? Achar que a Bíblia não tem autoridade para lidar com as questões da sua alma. Achar que a Bíblia não tem respostas para as questões do coração. Achar que a Bíblia não tem resposta para o que você deve fazer com os dilemas do passado. Esse é um erro. E aí então procura recursos em ambientes que são totalmente antibíblicos. Então as Escrituras, meus irmãos, é o manual que descreve o coração do homem. Não existe um manual que descreve melhor quem é o ser humano em relação aos seus desejos, em relação às suas motivações, em relação às suas reações, em relação aos seus pecados, em relação aos seus dilemas. Não tem um manual melhor e mais completo do que a Bíblia. E a Bíblia então mostra a direção correta que devemos seguir, né? E aí então, para finalizar aqui o último texto, nós vemos aqui no Salmo 19, versículo 7. O que diz? Salmo 19, versículo 7. Podemos ler juntos? O que diz aí? A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que o salmista está dizendo? Que a Escritura
tem o poder de restaurar a alma. E a alma aqui é aquele compartimento do nosso ser que é mais profundo em nós, que é a sede de toda a nossa motivação, de todo o nosso desejo, é a sede de todas as nossas intenções, é a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Quando nós enfrentamos problemas não físicos, que são problemas do coração, e às vezes achamos que a Bíblia não tem resposta. O problema não é que a Bíblia não tem resposta. O problema é que nós não acatamos a resposta que a Bíblia dá. A Bíblia diz, faça isso, e nós achamos, não, isso aqui eu acho que não vai resolver. Não é? Então, o que nós precisamos entender é que a Escritura, ela é o manual que nos ajuda a lidar com o nosso passado. A Escritura é o manual que nós temos para nos ajudar a lidar com aqueles problemas que talvez nos incomodem e provoquem tristeza, e que provoquem depressão, e que provoquem ansiedade, e que provoquem vários tipos de problemas. A Escritura é o manual que nos descreve e que nos mostra e nos revela o nosso coração. E aí então nós precisamos buscar e obedecer aquilo que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso, né? Como eu falei, hoje é uma introdução, nos estudos a seguir nós vamos ampliar aquilo que nós falamos hoje, né? Mostrando qual é o lugar do nosso passado, o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Então, espero que Deus esteja nos abençoando e que nós, a cada dia, consigamos lidar com a nossa vida e viver em paz com Deus, de fato, né? Com a nossa alma livre, com a nossa alma totalmente desapegada a qualquer tipo de situação que venha nos trazer angústias no nosso presente. Amém?